Boa noite, igreja. Eu continuo me chamando Tércio. Olha, eu já transfiro bastante sem capacete, mas eu quero realmente encarnar toda a verdade que Deus tem colocado diante de nós, toda esta obra de vidas que estamos construindo aqui nesse lugar para a glória de Deus. Queria dar as boas-vindas a você que está aqui conosco, também aqueles que estão na internet conectados, que Deus possa te visitar aí onde você está, para a glória de Deus. Amados, o Tércio já deu uma palavra bem importante sobre todo esse momento que estamos vivendo. Nós mantivemos essa semana de maneira muito natural nossas celebrações e estamos realmente com uma assessoria bem sólida, né? Não do ponto de vista apenas técnico, mas também, eu diria, mais do que isso, técnico sim, profissional da área de saúde, contatos diretos, muito claros assim para nós com pessoas do Ministério da Saúde, direto do governo federal. Então, eu queria dizer para vocês que nós estamos tendo clareza dos processos e atentos a cada semana a como vamos reagir como igreja. E, amados, eu tenho paz, assim, de que todo esse momento é muito importante para que seja uma oportunidade de oração e clamor pelo mundo, né? Se Deus nos permitir, porque vamos acompanhando a semana toda, semana que vem estaremos aqui pregando sobre isso, como o povo de Deus age diante de situações como a peste, uma pandemia, quando chega no meio de uma nação. Então, pretendo falar sobre isso domingo, se Deus nos permitir. Mais do que isso, queria dizer que é claro que para muitos que não se sintam confortáveis para frequentar ambientes públicos, nossos encontros macro, que se sintam muito tranquilos de assistir de casa, de conectar-se conosco de onde quer que você possa estar, e nós estamos muito tranquilos sobre isso também. A liberdade para ser aplicada e usada de acordo com a sua compreensão. Nós, naturalmente, estamos tomando cuidado, zelos, né? Eu queria dizer que se você está cumprimentando com o cotovelo, né? Então, só toma cuidado para que você não tussa no cotovelo, então. Ou espirra aqui, né? Porque vai ficar estranho. Então, você faz isso aqui com o cotovelo, você então tem que usar outra parte para cumprimentar, né? Então vamos refletindo, mas assim, a gente está tendo esse cuidado, mesmo de zelo, né? De responsabilidade. Eu queria dizer que nós continuamos amando. Hoje eu e Martinha estamos, beijinho para todo mundo aí, né? Isso, na verdade, é em Libras, né? Como é que fala beijinhos em Libras? Vai aí para a gente, vai lá, beijinho em Libras. Pode cumprimentar assim, gente, não é feio não, tá bom? Então, se você se sentir seguro, usa o beijinho então. Aí, gente, te amo, Deus te abençoe, tá bom demais. E a gente vai se administrando. A gente escreveu um texto, um vídeo, para disparar para a igreja. Se não chegou aí para você hoje, deve chegar no máximo amanhã. Também informando para que a gente possa estar todo mundo crescendo juntos nesse tempo, né? Estamos descobrindo outras maneiras, como um povo latino que gosta de abraçar e beijar, né? Como é que a gente pode expressar o amor nesse tempo? E nós vamos ser criativos e crescermos juntos nisso tudo. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias. Nós vamos ter um bom tempo meditando nesse capítulo 2 a 6 de Neemias. Nós vamos basicamente falar e estudar o capítulo 2, o capítulo 4 e o capítulo 6, hoje, nessa noite em que estamos aqui nesse tempo de comunhão e louvor ao Senhor. Vamos ler o capítulo 2 juntos aqui. Nós vamos ler do capítulo 2 ao versículo 10. Eu esqueci o meu óculos, gente, agora que eu acabei de observar isso. Eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele.
Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: opa, um óculos, vamos testar, vai que dá certo, Maidana. Maidana, você é um anjo. Deu certo, viu? Obrigado. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Bom, o tema da nossa noite hoje é os desafios de um grande projeto. Os desafios de um grande projeto. E nós estamos lendo a história de Neemias, que era o copeiro do rei. Nós estudamos há 2 semanas, falamos sobre uma visão para além, né? E hoje nós vamos continuar em Neemias, pensando sobre esse tema. E ele, como copeiro, agora está diante do rei, fazendo um pedido ao rei. E o grande projeto que ele apresenta para o rei era que ele precisava voltar a Jerusalém, a cidade dos seus pais, e reconstruir os muros de Jerusalém. Mas eu queria que você observasse que há muito mais por trás desse projeto de reconstruir os muros. Na verdade, a essência da reconstrução está no versículo 10. Então eu queria te convidar para você continuar lendo conosco. Olha lá. Então o rei, versículo 6, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A semana passada a gente estudou que ele pediu para o rei tempo. Você lembra o que mais? Autoridade e recurso. E nós falamos, Deus já nos deu isso, amém? Tá? Então olha aí que você vai ver agora ele pedindo. Ele pediu agora tempo, o rei deu o tempo para ele vai pedir agora autoridade, são cartas, e depois vai pedir recursos, né? Isso foi a semana retrasada. Se você não ouviu a mensagem, ouça. Então, a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá? E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates, lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita. Eu queria que você guardasse esses 2 nomes. Nós vamos falar muito dele hoje à noite, desses nomes, e mais Gesem. Gesem vai aparecer também, tá? Eles são os opositores dessa obra. Eles são os inimigos. Eles são aqueles que vão aparecer para tentar impedir essa obra. Então olha só a primeira reação deles aqui. Sambalate, horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Então pergunto para você: o grande desafio de Neemias era a reconstrução dos muros ou era algo mais importante do que isso? O grande desafio de Neemias era que a reconstrução dos muros de Jerusalém representava o quê? O quê, gente? Segundo o versículo 10, o bem da nação de Israel. Então preste atenção, querido, que quando nós falamos então do desafio de Neemias nessa noite, nós precisamos entender, e fazendo um paralelo com o nosso grande desafio, que nós não estamos construindo muros, pedras aqui. Toda obra que nós estamos vivendo
nós estamos vivendo com o propósito do bem da cidade de Porto Alegre, de Gravataí, de Canoas, da Grande Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Amém, gente? Você precisa entender isso, porque obra feita apenas de pedras não tem a ver com a missão de Deus. A missão de Deus é o bem de uma nação, é o bem de um povo. E o que nós, como Igreja Batista Monte Serra, estamos fazendo neste grande projeto que nós estamos, é investindo no bem de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para a glória de Deus. Eu queria orar com você, e nós vamos então, a partir da oração, introduzir essa mensagem. Vamos orar? Querido Espírito de Deus, obrigado por cada vida que aqui está nessa noite. Certamente, cada um deles tem um grande projeto diante deles. Ó Deus, e nós temos como igreja um grande projeto que o Senhor colocou diante de nós. E nós rogamos neste momento, Espírito Santo de Deus, que nossas mentes estejam voltadas para Ti e para a Tua palavra nesse momento. Tira toda a dispersão, tira toda a preocupação com o dia de amanhã. Senhor, Tu tens uma palavra para nos entregar hoje, poderosa. Uma palavra de esperança essa noite para nós. E nós pedimos que o Senhor tome cativo a nossa mente e nosso coração. Visita-nos neste auditório, mas visita qualquer pessoa, onde quer que esteja, ouvindo esta palavra agora, Senhor. Que o Teu Espírito visite lá e que ele seja encorajado pelo Senhor, diante dos desafios que o Senhor tem posto diante deles, dos grandes projetos que o Senhor tem colocado em suas vidas. Nós cremos que o Teu Espírito, ó Deus, vai fazer algo grande no nosso coração essa noite aqui, para a glória do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Eu não sei como você lida, ou se sente, diante de grandes projetos que Deus coloca diante de você. Eu particularmente tenho pelo menos 3 sentimentos que me tomam diante de grandes projetos. O primeiro sentimento é o grande senso de temor e responsabilidade que me envolve. Quando Deus coloca diante de mim um grande projeto, eu quero dizer para você que eu passo muito tempo em oração, que eu passo muito tempo de joelhos, porque eu sou tomado por um sentimento enorme de temor diante daquilo que Deus está colocando na minha vida. Mais do que isso, queridos, eu sinto que meu coração é tomado por um senso de responsabilidade, porque eu sei que cada passo dado na direção desse grande projeto, eu digo hoje, diante do momento e diante do que Deus tem confiado à minha vida, que isso vai atingir não só a minha esposa, não só minhas filhas, mas que isso vai alcançar muitas pessoas positivamente ou negativamente. Então eu sou tomado desse sentimento, senso de temor e responsabilidade, que envolve a realização de algo novo. O segundo sentimento que eu tenho, e eu acho que esse sentimento, de certa maneira, tem a ver com a construção da minha personalidade, do meu jeito de ser, daquilo que Deus tem construído em mim, de quem Ele me fez. É o sentimento de impulso positivo em relação ao novo desafio. Eu gosto de desafios. Eu gosto de lidar com coisas que eu nunca lidei. E eu tenho certeza que isso não é uma coisa natural minha. Eu tenho certeza que isso é algo divino. Tenho certeza que isso é algo da minha formação, que Deus construiu ao longo dos anos. Então, quando eu estou diante de um grande desafio, o meu impulso natural não é de recuar, o meu impulso natural é de querer vivê-lo. Eu sinto uma alegria que você não tem noção. A Martinha lá em casa é quem vê isso, parece que eu sou renovado. Eu acordo todo dia mais energizado para esse grande desafio que Deus coloca diante de mim. Agora o terceiro sentimento vai parecer antagônico. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo eu sou tomado por um medo que você não tem noção. Não parece antagônico? Ao mesmo tempo que eu sinto o impulso de enfrentar o grande desafio,
Eu quero dizer para você que eu sou tomado por um medo muito grande. Será que vai dar certo? Nai vai ser mãe agora. Eu me lembro, eu e Martinha, quando descobrimos a nossa gravidez, que esse é um grande projeto de Deus, né? Um grande projeto. A paternidade, a maternidade, né? Ampliar a família, abençoar as nações da terra. Deixa eu te dizer, o propósito de Deus para a tua família, para a minha família, para a nossa família, é abençoar todas as nações da terra através da nossa família. E quando os filhos chegam, Deus deseja, através da paternidade e maternidade, revelar-se para nossos filhos, em primeiro lugar, através dos pais. O primeiro ambiente dos filhos conhecerem os pais é através da paternidade, de conhecerem Deus, é através da paternidade e da maternidade. Então é um projeto grandioso demais. Eu não sou capaz de vivê-lo. E eu lembro a nossa felicidade naquele momento, mas nós passamos uma noite chorando antes do dia do nascimento da Laila. E tinha dois sentimentos misturados naquele choro, sabe qual é? A partir de amanhã, gente, chega a nossa primeira bebê. Quando foi a Radassa, foi a mesma coisa, a Radacinha, né? Meu Deus, a nossa segunda bebê. Gente, era muita emoção, mas eu estou falando do primeiro por quê? Porque no segundo, o medo já tinha diminuído. Era menor. Tinha outros medos, né? Pensando, e agora, como vai ser segundo, com o primeiro, será que vai dar certo? Será que elas vão se amar, vão se entender? Essa coisa toda passa, né? E as duas são, né, apegadas demais, é lindo. Mas quando foi o primeiro filho, era o nosso primeiro grande projeto de paternidade e maternidade, eu lembro como se fosse hoje. Era muita alegria, mas era medo. Será que eu tenho em mim o que é preciso para ser pai? Será que eu tenho em mim, Martinha, o que precisa para ser uma mãe? E queridos, olha, na minha jornada toda, eu posso te falar dos grandes projetos de Deus da minha vida. Eu posso falar quando Deus me chamou para o ministério pastoral, deixar a economia, deixar o banco, deixar tudo, zerar a minha vida. Eu estava estável naquele tempo da minha vida, e Deus falando, zera tudo, meu filho, porque eu te chamei para ser um pastor. E eu fugia disso desde os 12 anos de idade. E com 22 anos, então, eu entendi que eu não precisava mais ter medo de me lançar nas mãos de Deus. Queridos, Deus foi tomar no meu coração, eu comecei a ter temor, e disse, Deus, é isso, eu vou fazer, é isso, eu vou fazer. 2 anos, aí teve sonho, teve revelação, teve palavra, teve tudo quanto foi coisa. Fui tomado por aquela coragem, mas eu lembro bem, querido, quando eu entrei no ônibus em Brasília, eu lembro, aquela galera jovem, todo mundo lá, cantando uma música lá para nós, para mim, né? E eu na janela do ônibus, olhando para o povo, e uma música de despedida, gente, mas eu chorava. Quando entrei naquele ônibus, eu pensava, eu deixei toda a minha estabilidade para ir para um seminário, para ser pastor, estudar 4 anos, com 26, o que vai ser a minha vida? E o medo que me tomou. Eu me lembro do grande projeto do casamento, que na semana do casamento eu tremia. Eu sabia que a Marta era a pessoa, eu estava empolgadíssimo, estava feliz, eu tinha fé, mas eu fui tomado por um medo. Deixa eu te dizer, todo grande projeto vai gerar esse tipo de emoção em muitos de nós aqui. A minha pergunta é, quais são os sentimentos que tomam você diante de um grande projeto? Talvez hoje você esteja diante de um grande projeto. Eu quero levar você hoje aqui, né, vamos de mãos dadas, caminhando na palavra, olhando para os desafios que estamos vivendo como igreja, porque esse ano é um grande desafio que está diante de nós, um grande projeto. Quais são os desafios que envolvem esse grande projeto? Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas eu quero que você olhe para os grandes projetos que Deus está colocando diante de você. Eu quero hoje, em nome de Jesus, e nós oramos por isso, querido, que o Espírito Santo desafie você a enxergar quais são os desafios desse grande projeto, através da vida de Neemias. O dele foi reconstruir os muros de Jerusalém, e é lindo, ele realizou esse projeto em apenas 52 dias. Quem foi a Jerusalém sabe o que representava reconstruir os muros de Jerusalém em 52 dias.
impossível aos olhos humanos, mas Deus realizou, foi uma vitória extraordinária. Quais são os projetos que Deus tem colocado diante de você? Então aproveite esse tempo para olhar para o seu coração, para os seus projetos pessoais também, para aquilo que Deus tem lhe dado, e aplique essa mensagem ao seu coração. Eu queria orar mais uma vez. Nós vamos entrar então nos 2 desafios que envolvem um grande projeto. Vamos lá? Pai, fala conosco agora. Toma nossa vida nas tuas mãos, revela-te a nós, para a glória do teu nome. Amém. Primeiro desafio, que envolve um grande projeto, é que todo projeto precisa ter clareza. Clareza. Eu queria pensar sobre isso com vocês. Estivemos recentemente com um casal chamado Nelson e Rosvita, da equipe do Ministério da Central IBC Fortaleza, e eles, estudando material, repartiram conosco que todo projeto precisa ter pelo menos 4 coisas, mas tudo começa com clareza. Neemias tinha clareza do projeto e de quem deu o projeto para ele. Isso aqui é muito importante, querido, porque lá no versículo 4 e 5 do capítulo 2, olha comigo, o que diz lá? O rei disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então ele tinha clareza do grande projeto que estava diante dele. Qual era? Diga comigo: reconstruir os muros de Jerusalém. Na verdade, ele reconstruía a cidade. Os muros eram tremendamente fundamental naquele tempo, na história de uma cidade. Amados, mas ele tinha mais do que isso. Versículo 11 e 12 mostra que ele tinha convicção de quem lhe deu este projeto. Olha o versículo 11 e 12 do capítulo 2. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Então ele sabia que o grande projeto vinha da parte de quem? De Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje, querido. O sucesso do teu projeto, do projeto que você está diante dele, do que eu estou diante dele, passa pelo fato de que seja um projeto divino. Tem muita gente frustrada na sua vida tentando construir projetos que não são de Deus. E talvez hoje à noite aqui você esteja sendo chamado para perguntar se esse projeto que você está fazendo, ele vem da parte de Deus ou se ele é um projeto que Deus não faz parte. Neemias, querido, foi um homem que conseguiu realizar um grande projeto, porque ele sabia a clareza qual era o projeto e de quem veio esse projeto. Agora olha só, que o projeto, além de clareza, ele precisa ter também movimento. Olha que interessante, o que significa movimento? É que todo projeto, ele precisa levar a pessoa que está realizando o projeto, ou as que estão envolvidas no projeto, do ponto A para o ponto B, ou ponto C, ou ponto D. Existe uma progressão, um crescimento. Os projetos que Deus coloca na minha vida e na sua vida, eles sempre nos levam de um ponto A para um ponto tal, que vai gerar na sua história, na minha história e na vida de outras pessoas, crescimento. Tenho certeza disso. Faz sentido para você? No caso de Neemias, querido, seria realmente levantar os muros caídos. E ele iria levar o povo de Jerusalém de uma condição emocional, de um estado de exposição e humilhação que eles se encontravam, porque eles estavam sendo destruídos pelos inimigos, para uma nova condição em que agora eles iriam ter dignidade de novo diante dos inimigos. Agora, uma vez que tem clareza e uma vez que tem movimento esse projeto, queridos, nós então podemos entender que nós temos que trazer sempre, em qualquer projeto que você realize, alinhamento dessa visão e foco dessa visão. Deixa eu contar uma coisa de ordem pessoal para vocês. A igreja já sabe disso, já ora por isso. Mas a Laila e a Radassa fizeram 15 anos, né? A Radassa, na verdade, vai fazer 15, a Laila fez 15, agora já está com 16. E lá em casa nós acordamos que nesse período dos 15 anos,
Ao invés de nós fazermos uma festa de 15 anos, nós iríamos fazer um memorial e uma viagem com as meninas. E nós estamos há 2 anos e meio nos programando, nos planejando para essa viagem, administrando financeiramente, porque é uma viagem realmente de um custo elevado para a nossa condição financeira, mas nós fomos nos organizando. Mas sabe o que é legal? Que quando você tem uma visão clara, você sabe o que vai acontecer. E para nós, deixa eu te dizer, a visão não é a viagem. A visão é que nós iríamos, nessa viagem, nós queremos dar 30 dias de foco intencional na vida da Laila e da Radassa para construir coisas para o resto da vida delas. Nós queremos lançar sementes no coração. Nós temos conversas preparadas para esse tempo, que tem como projeto construir e deixar marcas para o resto da vida delas. Agora, nesse processo que nós estamos de organização financeira para ir, a gente precisou várias vezes nos alinharmos mutuamente lá em casa e manter o foco. Por quê? Porque você não consegue fazer uma viagem desse nível se você quer continuar saindo para comer fora, por exemplo. Certo? Se você não reduzir custos. E a gente lá em casa está nisso. Por exemplo, eu gosto muito de ar-condicionado, porque, está vendo aqui, né? Então, eu estou mais ou menos nos últimos 2 meses agora, que passou o verão mais. Gente, dormir sem ar-condicionado para pagar uma conta menor, reduzir custos. Mas isso tem a ver com alinhamento, com foco. E querido, todo mundo que tem projeto precisa ter constantemente uma revisão do porquê que nós estamos fazendo o que estamos fazendo, para relembrar a essência do projeto e para que você não se perca no meio do caminho, no perco do foco. E eu estou falando aqui de um projeto simples, é uma viagem. Agora você imagina um projeto, querido, de um impacto grande, maior. A importância de nós alinharmos. E você vai olhar para Neemias e você vai ver claramente Neemias conduzindo o povo sempre ao foco, tanto do projeto e de que Deus estaria com eles para realizar aquele projeto. Olha o versículo 2, o versículo 17 e 20 do capítulo 2. De novo ele vai alinhar a visão daqueles judeus que estavam lá. Ele diz assim: então ele disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Ele está dando para eles a razão, o propósito, o alinhamento da visão do porquê que eles estavam reconstruindo aqueles montes, aqueles muros. E é interessante porque aqui há uma espécie de desânimo, não é? Mas no versículo 20 ele vai e diz claramente: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Alinhamento e foco. Mais do que os muros, queridos, Neemias sabia que havia um estado espiritual e emocional em que Jerusalém estava submetida. O inimigo havia subjugado o povo a uma condição de humilhação terrível e era preciso levantar os muros de proteção, mas eles não achavam que seria possível. Mas durante os 52 dias da obra, Neemias sempre alinhou os judeus que estavam trabalhando quanto ao projeto e afirmando que Deus estava com eles e lhes daria a vitória. No versículo 18, o povo responde a essa visão clara que Neemias havia recebido de Deus. Olha lá, eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E a Bíblia diz que eles se encheram de coragem para a realização desse novo projeto. Eu queria te falar sobre o nosso novo momento como igreja. Eu quero fazer aqui de novo um alinhamento. Na semana retrasada, nós lançamos a visão da IBMS, da Igreja Batista Monte Serra para 2020. E nós falamos: esse ano da Monte Serra será o ano da... Vamos lá, vamos fazer um teste então? Esse ano da Monte Serra será o ano da... expansão. Fala comigo. Expansão. Diz para o seu irmão isso aí. Esse ano é de expansão, viu, querido? Expansão. Agora, quando a gente fala isso, querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando, quando a gente fala isso, que esse ano é o ano de reconstruir os muros de Jerusalém. Então a gente precisa falar mais do que isso. O que nós estamos orando? É que essa expansão possa produzir o bem da nossa cidade. Amém, gente? O bem das pessoas de Canoas.
Estamos indo para Canoas. A propósito, duas notícias maravilhosas. O nosso espaço físico, para que nós possamos inaugurar, né, lá em Gravataí e lá em Canoas, foi fechado essa semana para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor! Então agora estamos na assinatura de contrato, é uma grande vitória. Agora, querido, por que isso? Presta atenção. Deixa eu te falar de 4 coisas que estão por trás do ano da expansão. 4. Primeiro, nós estamos orando para que esse ano seja um ano de salvação nessa cidade. Gente, e eu quero dizer para você que a sua oração deve ser não só para que haja salvação por meio da Igreja Batista Monte Serra, mas por meio das igrejas de Porto Alegre. Um movimento de salvação nessa cidade. Estamos orando por isso. Estamos orando que esse ano nós acolhamos muitas pessoas, ajudemos elas a conhecerem a Cristo, o seu amor, vivam restauração de relacionamentos, libertações de drogas, de prostituição, não é? Pessoas sendo libertas da ideia de suicídios. Gente, Deus está realizando uma grande obra e ela não é física, ela é espiritual, queridos. Essa semana uma pessoa me procurou e foi assim muito impactante para mim, falando como 2 semanas atrás ela chegou aqui no nosso prédio com a ideia de tirar a vida dela. Mas pela palavra liberada e pelo amor que ela sentiu no meio das pessoas aqui, ela decidiu dar uma chance para Deus. Talvez você esteja aqui hoje, eu quero dizer que Deus ama você, Ele tem uma história para construir na tua vida. Amado, nós estamos orando para que essa expansão seja expansão de uma multidão de pessoas conhecendo a Cristo, amém? Mas essa expansão representa também, queridos, que Deus levante o número de pessoas nessa igreja para dizer assim: Senhor, estou à tua disposição para servir liderando, liderar servindo, Senhor. Nós estamos orando por líderes servos, que Deus desperte pessoas que vão dizer: Senhor, meu tempo, meu recurso, minha vida, meus dons, tudo está aqui para que eu possa liderar o reino de Deus nessa grande missão de expansão. Estamos orando por isso. Mas queremos líderes servos, não líderes para status, líderes para servir. Estamos orando para que Deus levante um número imenso de servos comprometidos aqui. Servos que vão chegar, esses líderes vão dizer assim: eu posso servir com você, eu quero servir junto com você. Nós queremos ser uma igreja, querido, que não existe ninguém que fica sentado nela. Nós estamos servindo dia e noite pessoas, para a glória de Deus. Mas nós estamos orando nessa expansão, para que esse ano seja um ano de abundância financeira, querido. Porque os sonhos que Deus tem nos dado, deixa eu falar para você só alguns sonhos para você entender. Não é? Daqui da base para fora, porque tudo está nascendo aqui. Nós estamos chamando esse lugar aqui da base, é de onde a gente vai lançar, não é tudo isso. Nós estamos sonhando coisas que a gente olha para esses sonhos: Deus, mas como a gente vai viver isso, Pai? Como? Não é? Falando da nossa estrutura física, nós tivemos agora uma reunião de manhã, às 8h30, agora às 4h30 da tarde, com todos os pais das nossas crianças de 0 a 17 anos. Nós estamos construindo um projeto que chama Novas Gerações, que é a formação do 0 aos 17 anos, uma formação progressiva e intencional, um currículo que sai do 0 aos 17 anos na construção dos nossos filhos. E hoje falamos para os pais que estavam presentes na reunião, que a missão da igreja na construção dos filhos, ela é desse tamanho, porque das 168 horas, se o seu filho vem aqui 2 horas, significa 1,20% das horas de uma semana. Então, o grande projeto, na verdade, da construção do caráter dos nossos filhos, é dos pais, mas nós somos parceiros. Imagina você, como pai, saber que tem uma igreja que está comprometida em ver os seus filhos apaixonados por Jesus se tornarem homens dignos, mulheres dignas, de valor, serem construídas no caráter. E nós cremos e oramos por isso, que os nossos filhos serão uma influência na geração deles. Então nós andamos lá pelos ambientes todos que estão sendo transformados, ampliados para isso hoje. Não é? Nós temos uma série de salas que estão sendo construídas lá embaixo, nós alugamos 1.300 metros aqui agora, porque nós queremos consolidar a universidade da família,
que é um projeto que nós começamos há 7 anos, querido, implementando a cada ano 3 cursos. A cada ano 3 cursos, a cada ano 3 cursos. E hoje nós temos mais de 20 cursos voltados para a família. E o nosso sonho, querido, é que esses cursos eles comecem a abençoar a cidade. O nosso sonho é que esse curso seja levado para fora, que o povo aí de fora, a nossa cidade, saiba que existe uma universidade da família aqui, que ainda acredita no projeto chamado família. Nós estamos construindo uma parceria com algumas universidades americanas, e está nascendo o nosso Christian Hall aqui, que tem o objetivo de formação de liderança espiritual. Estamos começando com o mestrado agora com 17 pessoas. E vamos fazer uma universidade aqui para a formação de líderes, que serão desenvolvidos, queridos. Nós cremos que Deus tem uma grande obra para realizar, e Ele está nos chamando para isso. Se você assistiu aquela palavra de 2 semanas atrás, uma visão para além, é muito interessante, porque o texto bíblico aqui, olha comigo, versículo 13 e 14, olha lá que coisa interessante. Versículo 13 e 14 do capítulo 2, diz que ele saiu de noite, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado e suas portas, que havia sido destruída pelo fogo. No versículo 14, mostra também que ele foi até a porta da fonte, do tanque do rei. Ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu havia ido e o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, aos outros que iriam realizar a obra. Então, amado, eu queria dizer para você que todo grande projeto ele passa por examinar, por entender a necessidade do povo. Nós estamos lá construindo uma comunidade terapêutica para mulheres, porque talvez você não saiba disso, mas eu queria saber por que nós estamos construindo uma comunidade terapêutica para mulher. Porque nessa cidade de Porto Alegre nós tivemos e temos um grande índice de mulheres mães do crack. E nosso estado tem um número grande de CT para homem e para mulher. Quando nós fizemos a pesquisa, examinando a carência, nós descobrimos que nós tínhamos apenas duas CTs voltadas para mulheres com condições dignas de atender. A demanda é grande, a oferta é pouca, e nós estamos como igreja fazendo um alto investimento, porque Deus tem nos dado esse olhar de examinar as necessidades e sermos uma resposta para a nossa sociedade. Então, se você olhar 2 semanas atrás a mensagem, eu trouxe os dramas da nossa cidade. Nós estamos sonhando com um centro de aconselhamento aqui, voltado para esses dramas da sociedade. Por exemplo, para sermos um local, um espaço na cidade, uma base sólida, consistente de pessoas com competência profissional de aconselhamento para lidar com o problema de suicídio, porque o nosso estado é o maior problema do Brasil. Então nós estamos treinando, e os próximos 3 anos nossos é para construir esse processo todo, amado, e Deus quer usar cada um de nós para esse grande sonho se tornar uma grande realidade. Até a nossa visão da igreja nós estamos também reconstruindo, amar, cuidar e multiplicar, discípulo de Jesus. Nós estamos mexendo, estamos trabalhando, não sei se vai aparecer aqui, mas nós queremos torná-la mais clara, que seja uma visão de mais movimento, e nós queremos alinhar você e manter você no foco, e a nossa comunicação interna é assim, se o que nós estamos fazendo não tem a ver com essa missão, nós não vamos fazer. Então a missão de amar a Deus, amar ao próximo e proclamar Jesus, olha que simples, fala comigo, amar a Deus, amar ao próximo e proclamar Jesus. Simples, né? Agora ela leva o ser humano de um ponto para o outro. Ela é clara, mas ela leva o homem que se converteu a aprender a desenvolver um relacionamento com Deus, amar a Deus. E o que é amar a Deus? Obedecer. Ela me leva para um segundo passo, que eu não posso dizer que amo a Deus e não amo quem? O meu irmão, o meu próximo. E ela me leva a um outro passo, que é, eu não posso ficar só ali, dentro de igreja, mas eu preciso fazer o quê?
proclamar Jesus. Nós precisamos sair a todas as nações para proclamar Jesus. Então é uma visão simples, clara. Temos trabalhado em rever os nossos valores, né? E nós acreditamos em todos eles. Mas, amado, nós estamos comprometidos nesse grande desenvolvimento de construir valores de responsabilidade pessoal, de prestação de contas, de aprendizagem relacional. Ou seja, você é responsável pelo seu crescimento. Não existe forma de nós realizarmos grandes projetos espirituais sem aprendermos uns com os outros. Essa é a aprendizagem relacional e a prestação de contas, que é eu poder sempre dizer para o meu irmão que os meus desafios, né, contar com ele para o meu crescimento espiritual. Meu amado, Deus tem sonhos para nós. Estamos construindo uma grande visão. Eu creio que nós teremos um ambiente especial demais aqui, em Canoas, em Gravataí, depois Santa Cruz, depois Zona Sul, Viamão, e vamos indo, vamos lá para Vale dos Sinos, vamos chegando. Lugares, presta atenção, com pessoas, porque lugar vazio não transforma a vida, amém? E pessoas que não ficam no lugar, é além do palácio, é além, visão para além do palácio, mas a partir do palácio, para além do palácio, nós acreditamos que Deus está construindo algo que vai formar pessoas, homens e mulheres, minha casa, sua família, amigos e a cidade para a glória de Deus. Nós estamos falando, na verdade, de um centro de desenvolvimento de vida, família e liderança cristã, um projeto maior do que nós. Você quer saber o que eu creio? Quais são os projetos que Deus está colocando no teu coração? Eu creio que Deus nunca vai dar projetos a você do seu tamanho. Eu preciso dizer uma coisa para você. Deus vai derramar sonhos no seu coração e a sua tendência vai ser olhar para você e dizer: não, Deus, eu vou viver só isso aqui porque isso aqui é o que eu consigo. Só que, amado, os sonhos de Deus, eles são maiores do que você, para que você possa conhecer o poder de Deus. Se você está hoje diante de um grande desafio, de um grande projeto, e você olha para você e sente incapaz, eu preciso te dizer que você precisa conhecer o poder de Deus para realizá-lo. Eu não acredito que Deus dê sonhos do nosso tamanho. Porque se for só do seu tamanho, você não precisa de Deus para realizá-lo. Vai ser maior do que você, pode ter certeza. E você aceita? Você vai dizer o que para o desafio que Deus está te dando? Hã? Você vai dizer sim ou não? Vamos lá, se Deus quiser, vamos viver grandes sonhos, e você vai viver tudo isso para a glória de Deus. Talvez você está aqui hoje, sabe para quê? Para que você hoje possa refocalizar num projeto que Deus falou com você há anos e você deixou quieto. Talvez você está aqui hoje porque você precisa alinhar o seu coração de novo com aquele projeto. Talvez você esteja aqui hoje, querido, porque você precisa começar a se movimentar na direção do projeto, com foco, com determinação, para a glória de Deus. Esse é o primeiro grande desafio. Eu tenho dois, eu quero entrar no segundo agora. Todo grande projeto, escuta bem, todo, sem exceção, vai enfrentar resistências e obstáculos. E você vai precisar aprender a lidar com esses obstáculos e essas resistências. No caso de Neemias, ele teve obstáculos externos e internos. E sabe por que é interessante e fundamental que você entenda que todo projeto tem obstáculos, oposição, resistência? Porque se você entra num grande projeto com essa consciência, já é uma espécie de contrato emocional e psicológico que você está fazendo para você enfrentar esses desafios, esse projeto. Agora eu quero dizer para você que na verdade é muito mais poderoso do que um contrato psicológico. É um contrato espiritual seu com Deus, de dizer: Senhor, eu vou, tem obstáculo, mas eu vou. Eu estou entendendo, tem obstáculos, mas eu vou. Jesus disse para nós o que? No mundo vocês terão o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu querido, talvez você está aqui hoje desanimadíssimo,
Porque aquele projeto que você estava achando que estava chegando lá, apareceu um tremendo obstáculo e você está aqui hoje abatidíssimo. Eu quero que você entenda, você não vai viver o projeto sem passar por esses obstáculos, queridos. Sem manter a sua fé diante dessas resistências. Não tem jeito. Então vamos olhar para Neemias. Quais foram os obstáculos que ele viveu? Quais foram as oposições? Eu queria que agora você abrisse a sua Bíblia lá comigo, no capítulo 2, 4, 10 e 6. Fica lá que nós vamos agora olhar para isso. Vamos ver os desafios que Neemias enfrentou para realizar o seu projeto de reconstruir os muros de Jerusalém para o bem da nação de Israel. Primeiro, capítulo 2, versículo 10. Olha comigo lá. O Sambalate, Horonita, e Tobias, oficial amonita, ficaram irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Você acha que os inimigos de Neemias estavam preocupados com os muros, gente? Sim ou não? O texto é claro, né? Eles estavam preocupados com o quê? Com que o povo de Israel não pudesse receber uma mudança que trouxesse algo bom para eles. Eu queria dizer para você, querido, que toda vez que você se levantar para um grande projeto, preste bem atenção, do outro lado vai se levantar o inimigo, porque ele veio para matar, roubar e destruir, o que ele menos quer é o bem de alguém. Então o texto bíblico diz que tudo começa no projeto com a irritação. O inimigo se levanta. O texto continua no versículo 19, versículo que vai falar sobre Sambalate, Tobias e Gesem. Aparece ele, o árabe, souberam disso. Quando eles souberam que eles iriam reconstruir, o texto diz que eles zombaram e desprezaram, dizendo: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Meu amado, todo grande projeto que você for enfrentar, que Deus colocou nas suas mãos, você vai passar por zombaria, você vai passar por desprezo, mas não para aí. Olha o capítulo 4, versículo 1, diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que eles vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Aí olha o 3. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que eles construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Interessante. Você consegue enxergar aqui os obstáculos da oposição externa? Ridicularização. Ei, deixa esses caras aí, rapaz. Diz que ele chamou as autoridades de Samaria, que não tinha nada a ver com Judá, com Israel, e começa a dizer: eles estão achando que eles vão reconstruir isso aí. Ele começa a humilhá-los diante de outra nação. Queridos, e o texto diz que eles lançam desconfiança e desprezo. Eu não sei se você percebeu quantas vezes apareceu: será que eles vão? Será que eles vão? Queridos, ele está lançando no coração do povo aqui desconfiança, incredulidade, a eficiência daquele projeto e trabalho realizado. Talvez você possa estar passando por isso, exatamente por isso. Pessoas desconfiadas, não é? Desprezando o grande projeto que Deus colocou na sua mão. Mas não para aí, olha o versículo 8. Versículo 8, você vai ver ataque, resistência para gerar confusão. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém. Isso foi quando eles souberam, querido. Versículo 7 mostra quando Sambalate, Tobias e os árabes e os amonitas de Haddad ali souberam que os reparos do muro já estavam fechados, avançados, as brechas estavam sendo fechadas. Eles ficaram furiosos. E 8 diz assim: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Aqui tem uma coisa que o diabo gosta de fazer. Meu amado, se você está diante de um grande projeto, o inimigo vai atacar você e vai tentar causar grande confusão para que o projeto não aconteça.
Você precisa estar atento a isso. O versículo 11, se você observar a gravidade do versículo 11, ele mostra como o inimigo vai tentando sorrateiramente destruir. Olha o 11, diz assim: e os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matar e vamos acabar com o projeto deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o inimigo não consegue aniquilar o projeto, ele tenta aniquilar quem está fazendo, quem está realizando. Porque se ele aniquila quem está à frente do projeto, o projeto para. Então eu queria abrir os olhos da nossa liderança hoje aqui, em nome de Jesus, essa liderança serva, para que você entenda que quando nós estamos diante de um grande projeto, o inimigo começa a atacar a sua casa e a minha casa. E você precisa estar atento, porque se ele para a liderança, ele para o projeto. Ele não sossega. E o texto é claro, porque ele está falando aqui de uma espécie de conspiração, onde o inimigo vai tentando colocar pessoas dentro, no meio, para que você não perceba, e de repente comece realmente a tentar impedir que o grande projeto de Deus aconteça na sua vida. E você precisa estar atento a isso. Então vem mentira, vem calúnia, vem invenções e intimidações para tirar você do foco do grande projeto que Deus lhe deu e difamar você. Tudo isso Neemias enfrentou. Mas sabe, amados, diante de um grande projeto você não vai enfrentar oposição só externa. Você também vai enfrentar obstáculos internos para o projeto. Vai aparecer oposição aqui, mas eu queria chamar de obstáculo. Olha só que interessante o versículo 10, porque ele começa a enfrentar obstáculo também interno. Neemias vai lidar com um povo já desencorajado. Olha o versículo 10, chegou um ponto que enquanto isso o quê? Enquanto está acontecendo toda aquela oposição do inimigo, o texto diz, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa e nos vejam, nós vamos estar lá. Mas é interessante o versículo 10. Eu queria que você observasse que há 3 coisas aqui importantes de obstáculo interno. Primeiro, cansaço físico. Você observa no texto isso? Agora, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos ficar conscientes também. Nenhum grande projeto é construído sem ter uma entrega. Isso significa que o projeto que você entra, que Deus coloca você nas suas mãos e você se entrega por ele, você naturalmente vai ter desgastes. Cansaço faz parte. Mas ele não pode parar você. É como o medo. Ele vem, mas ele não pode parar você, porque você está com os olhos em Deus, querido. Segunda coisa interessante que aparece no texto é que eles olham para as dificuldades e os problemas que ainda precisam ser resolvidos. Olha só, o texto diz que eles falam assim, os trabalhadores já não têm mais força e ainda tem muito trabalho para ser feito, ainda tem muito entulho para ser retirado. Meu amado, funciona assim quando você está num grande projeto. Você põe a mão e entra, em obediência a Deus, tomado pela ordem de Deus. Mas quanto mais você põe a mão no projeto, sabe o que acontece? Mais entulho aparece para você mexer e tirar. Então você precisa ter consciência que você não pode focar no entulho. Quem está aqui vendo essa obra aqui, né? Quem está vendo dia a dia essa obra, eu não consigo, eu venho todo dia aqui, né, Jefferson? Todo dia. Meu amado, vai ficando bonito o projeto e sabe qual é a impressão que tem? Que tem mais entulho. Aí você tem que fazer o quê? Tira entulho. Aí vai lá, abre mais uma parede, abre outra, aí, poxa, está tomando forma o projeto. Aí um montão de entulho, parece que não acaba o entulho. Mas deixa eu te dizer, o diabo vai tentar tirar os teus olhos do projeto e colocar no entulho e dizer, nós só temos problema. A gente não está chegando lá, olha, mais entulho para tirar. Não, meu amado, coloca os olhos no projeto e não nos entulhos. Terceiro lugar, olha lá, oposição interna. O inimigo vai tentar desanimar você emocionalmente. O texto diz assim, olha só, lá no versículo 10 ainda. Os trabalhadores já não têm mais força
forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Sabe o que é isso aqui? Desânimo emocional. Todo grande projeto, você vai ter pessoas dizendo, sabe o que para você? Não vai dar certo, gente. Ei, vocês não estão notando que só a gente não vai conseguir? Ei, você não está notando que a campanha não está dando certo? Ei, você não está notando que, gente, sempre vai chegar gente diante de você, desanimada emocionalmente, para dizer que não vai dar certa coisa. Mas você precisa entender, querido, o que Neemias fez. Sabe por quê? Eu quero que você enxergue agora o mais importante dessa palavra agora, de Deus, que Deus está nos dando hoje à noite, é o que eu vou falar agora. Tudo bem? O mais importante. Porque agora nós vamos focar como você tem que reagir diante da oposição externa e interna. Nós vamos olhar para Neemias e dele nós vamos tirar as lições para a nossa vida, como nós precisamos agir. Porque se você olhar, ainda tem mais um aspecto aqui que o inimigo tenta gerar, no versículo 12, olha só aqui. Insegurança. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Medo, insegurança do inimigo. Então vamos lá. Como Neemias agiu diante da oposição? Em primeiro lugar, vai para capítulo 2, versículo 20. Olha que coisa linda. Quero que seja assim, querido, que a gente age, em nome de Jesus, amém? Vamos lá? Capítulo 2, versículo 20, no 19, não é? Sambalate, Tobias e Gesem estavam zombando deles e desprezando, e dizendo, o que é que vocês estão fazendo? Estão rebelando contra o rei. No 20 ele fala assim, eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Você pode dizer isso comigo hoje? Pode dizer isso? Diga isso, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Olha para o teu projeto agora, querido. Declara isso em fé. Diga assim, o Deus do céu fará com que eu seja bem-sucedido. Você crê nisso, querido? Oh, meu Deus do céu, creia. Vamos lá, segunda coisa. Versículo 20 ainda. Nós, os seus servos, agora ele está falando para Deus, o Deus do céu, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, falando agora para Sambalate, Gesem e Tobias, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Então, segunda coisa aqui, você precisa levar o povo que está servindo com você a consciência de que eles são servos de Deus, estão fazendo para Deus e não estão nem um pouco preocupado com a oposição. Está claro o que é que você tem que fazer, querido? Leva o povo a servir consciente de que eles são servos de Deus e estão fazendo para Deus. Vai para o capítulo 4 comigo, versículo 4 e versículo 5. Nós já lemos do versículo 1 até o versículo 3, querido, quando eles criticaram, quando eles ridicularizaram, quando eles disseram, será que, né? Quando eles falaram, se subir uma raposa aí vai cair, isso aí não tem valor, esse trabalho é mal feito. Agora olha o que ele faz no versículo 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Eu quero que você preste bem atenção agora no que eu vou dizer. Neemias, diante de toda aquela oposição, ele foi enfrentar os homens, ou ele foi orar e pedir para que Deus fizesse justiça? O que é que ele fez? Meu querido, você precisa aprender um princípio hoje. Quando você estiver diante da oposição, não gasta tempo com a oposição, gasta tempo com o teu joelho no chão em oração. E ore. Porque no meio da batalha, o que um homem e uma mulher de Deus que está diante de um grande projeto faz, é dobrar os seus joelhos e pedir para que Deus faça a justiça para com a sua oposição. É Deus quem faz. É Deus. Você está sendo perseguido na tua empresa, querido? Deixa eu te falar.
O teu inimigo, a Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Você está com batalha na tua casa? Sabe o que o inimigo faz você pensar? Que o teu inimigo é aquele homem, é aquela pessoa, é o teu marido, é a tua esposa. E aí você começa a lutar errado, porque você vai usar armas humanas para combater uma coisa que ela é espiritual. E espiritualmente a gente só usa uma arma, põe o joelho no chão e aciona o Deus Todo-Poderoso que Ele vai guerrear por você. Terceiro lugar, versículo 6, olha que coisa preciosa no versículo 6. Nesse tempo, porque eles estavam sendo perseguidos, o texto diz assim: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Meu querido, é assim que a gente age diante de um grande projeto, que a gente está tendo resistência e oposição. Não pare, ouça bem, não pare o projeto, dedique-se mais para ele, trabalhe mais em cima do projeto, querido, não recue, porque o inimigo quer que você pare esse projeto. Quinto lugar, versículos 7 a 9, o texto diz assim, lá no 6, olha lá, no versículo 7, desculpa, quando porém Sambalate, Tobias, os árabes e os amonitas souberam que eles reconstruíram, todos planejaram, versículo 8, atacar Jerusalém e causar confusão. Qual é a resposta de Neemias a isso? Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos diante dele. Duas coisas aqui importantes. Primeiro, ele continua orando e pedindo de onde? O socorro de Deus. Mas aqui, querido, nos ensina uma grande lição. Você ora, mas você pede discernimento para saber qual é a sua parte para proteger o grande projeto. No caso de Neemias, ele precisava colocar soldados, guardas, para proteger os muros. Talvez no teu projeto você tenha que tomar alguma providência para proteger o projeto, não é? Você tem que cuidar sobre isso. Então peça discernimento a Deus. E a gente olha para esse texto e vê esse homem orando e tomando ações protetivas para com o grande projeto que Deus tinha para ele. Capítulo 6, versículo 1 a 4. E sabe por que é importante destacar isso aqui? Eu acho bem importante falar de novo sobre isso, que você precisa tomar ações muitas vezes. Porque às vezes, como homem de Deus, mulher de Deus, nós achamos que a oração é tudo a ser feito. A oração, Deus está lidando com um campo espiritual, mas no campo natural, querido, você precisa ter discernimento, porque às vezes Deus quer que você tome atitudes, e você não pode ficar enquanto líder, que as coisas estão acontecendo, passivo, só orando. Você tem que orar e agir para proteger o projeto que Deus colocou nas suas mãos. Vamos lá um pouquinho mais? Capítulo 6, versículo 1 a 4. Eu acho que essa parte, uma das... a gente tem que aprender com ele sobre isso aqui. Capítulo 6, vai comigo capítulo 6 agora. Quando Sambalate, Tobias e Gesem o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem, olha só agora, os inimigos, o que eles fizeram? Mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta mensagem: estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram mais 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrita, olha só agora a carta: calúnia, mentira, acusação aparece na carta. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, porque sempre que o inimigo vem falar com você, sabe o que acontece? Ele sempre usa o outro inimigo para justificar o que ele quer dizer para você. Isso é uma quase sempre uma ação que se repete de oposição. Porque o inimigo, ele sempre precisa de um reforço. Sempre.
Então ele chega usando Gesem, e Gesem, ele concorda comigo, ele falou isso aqui, né? Então ele vai aqui olhar para esse contexto, muito importante, ele fala assim, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, imagina, Neemias tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência, Neemias, de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá, que seria Neemias. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Olha a resposta dele no versículo 8. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. E no versículo 9, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Presta atenção aqui, quero te ensinar um dos princípios mais importantes diante da oposição. A oposição sempre vai dar justificativos para que você a ouça. Mas um homem e uma mulher de Deus, diante de um grande projeto, ele mantém o seu coração determinado a realizar o projeto, ele tem foco no projeto. Talvez você hoje esteja vivendo esse momento, deixa eu dizer para você, olha qual foi a resposta de Neemias. Qual foi? Estou realizando o quê? Um grande projeto, uma grande obra. Por que eu iria descer até você? Quantas vezes ele insistiu com a mensagem? 5 vezes, e por 5 vezes ele mandou a mesma resposta. Eu estou, vamos dizer juntos, estou realizando uma grande obra, porque eu descerei até você, querido. Gente, um homem e uma mulher de Deus, ele tem discernimento espiritual, é por isso que ele não desce lá. O texto continua mostrando claramente, ele diz claramente, querido, que ele não desceria porque ele tinha um projeto, e eles estavam tentando fazer o que com ele, com aquelas cartas lá, com aqueles convites? Intimidá-los para que eles parassem a obra. Por fim, nós precisamos ter coragem. Queria que você olhasse o versículo 9 e versículo 13. Aparece um profeta chamado Semaías, que começa a profetizar para ele se encontrar com ele na casa de Deus, versículo 10, porque eles estavam querendo matá-lo, e que eles viriam à noite para matá-lo. Agora eu queria que você olhasse lá o versículo 9, que interessante, né? Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora, Senhor, as minhas mãos. Faz assim com as tuas mãos, querido, faz assim. Sabe o que um homem de Deus faz quando ele está numa pressão do inimigo sobre ele? Ele estende as mãos e faz uma oração. Eu quero te convidar a fazer essa oração hoje. Diz assim: Senhor Deus, faz com fé, querido, fortaleça as minhas mãos. Fala isso, querido, para ele. Senhor, fortaleça as minhas mãos, Senhor. Querido, ore com fé e diga: Senhor, fortaleça, eu preciso que o Senhor fortaleça as minhas mãos diante desse projeto. Oh, meu Deus. E aí no versículo 13, olha só o que diz: Semaías, ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar. De novo, querido, de novo, quando a gente está diante desse grande projeto, o inimigo, se ele não para o projeto, ele tenta difamar o líder, desacreditar o líder para que a obra pare. Vamos olhar para a oposição interna, como é que ele reage à oposição interna. A oposição interna são os judeus que estão trabalhando, desanimados, que eu chamei de obstáculos internos. Como lidar então com os obstáculos internos? Porque até agora olhamos os obstáculos externos. Internos, olha lá, capítulo 4, versículo 14, ele inspeciona o projeto, e aí ele encoraja aqueles que estão com medo. Versículo 14 do capítulo 4, diz assim: fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, não tenha medo deles. Diz para o teu irmão isso aí, querido, diz para ele: não tenha medo deles. Diz para o teu irmão, querido, com fé.
Deixa eu falar uma coisa para você, eu guardo no meu coração uma palavra, eu queria dizer assim, você vai saber um pouquinho mais das coisas íntimas da minha história agora. Eu sempre fui um homem medroso. Pastor Técio, que decepção, mas é verdade. Quando eu tinha 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, eu tinha medo de orar em público. Sabe quando o pastor falava assim, vamos orar, e era uma igreja pequena, e meu pai, muitas vezes, vamos orar, falava assim, ora aí, querido, por favor, Marcelo, ora para a gente, por favor. Sabe? Gente, você não tem noção o que eu fazia. Quando eu via que era a hora do pastor, porque a gente vai conhecendo o pastor, né? O pastor vai mandar orar agora, sabe o que eu fazia? Eu abaixava no banco e me escondia. Um dia ele me achou. Técio, você aí. Eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Ora pra gente, eu comecei a orar, eu não consegui terminar. Eu chorei, eu era fraco, eu era medroso, inseguro. Medo. E Deus me conhece tanto que quando Ele me chamou para o ministério pastoral, Ele me liberou uma palavra que ela está cravada no meu coração. Isaías 41:13. Eu olhando para o grande projeto que Deus tinha para a minha vida, e eu falo, Deus, eu não sou capaz de ser um pastor, eu não consigo ser eu não. E Deus me deu uma palavra que está lá em Isaías 41:13. Ele disse assim para mim, porque eu, Técio, te tomo pela tua mão direita, e eu te digo, não tenhas medo que eu vou ajudar você. Mas sabe o que aconteceu? Eu acreditei naquela palavra, e eu acredito nela. Por isso que eu estou aqui depois de 25, 27 anos, que foi quando Deus falou comigo isso. Mas sabe o que aconteceu quando eu estava no seminário? No meio do seminário eu passei por alguns grandes obstáculos. E o diabo começou a dizer para mim, você não serve para ser pastor, desiste, para. Eu estava no meio do seminário pensando em desistir tudo no seminário. E uma noite, depois da aula, 10h30 da noite, 10h45, nós fomos para a sala, para o quarto de um dos nossos colegas. Era o nosso colega rico, porque ele tinha geladeira, ele tinha micro-ondas, ele tinha negócio para fazer ovo, ele tinha um monte que a gente foi para lá fazer um lanche. E depois nós fomos orar. E eu não falei nada para ninguém, mas, meus queridos, naquele dia, eu estava pensando que eu deveria desistir de ser um pastor. E quando nós estávamos orando, um dos meus colegas, batista tradicional, criado numa igreja batistona tradicional, começou a orar em línguas. É porque o povo pensa que batista não acredita, né? Mas isso é dom do Espírito, gente. Começou a orar em línguas. E o outro batistão tradicional começou a interpretar línguas. E eles estavam com a cabeça na minha cabeça, a mão na minha cabeça. E ele falou, Técio, ajoelha aqui. E o cara começa a orar em línguas e o outro começa a interpretar. E o versículo que me vem é, porque o cara fala, que eu não sei falar em línguas, eu não tenho esse dom. Deus não me deu ele. Começou a falar em línguas lá, e o outro começa a interpretar, porque eu sou o teu Deus. Gente, te tomo pela tua mão direita, e o cara fala, e te digo, não tenhas medo, eu te ajudarei. Eu fui visitado pelo Espírito Santo. Meu querido, não desiste do projeto. Eu estou com você. Quando nós pisamos aqui nessa cidade, no primeiro mês dessa cidade, nós passamos por grandes desafios aqui. Quem conhece a gente, como a Geminha e aliás nos acompanha desde menina, aqui com 29 anos. Meu querido, quando a gente estava na crise do primeiro semestre nosso, Martinho, alguém que não nos conhecia mandou um negócio para mim e tinha escrito lá algo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, Técio, não tenha medo, eu vou te ajudar, querido. Sabe o que tem acontecido ao longo da minha história? Toda vez que Deus vê eu caindo, Ele me manda um recado. Ei, cara, eu sou o teu Deus. Eu te tomei pela tua mão direita, e se você deixar, eu te tomo de novo agora. E eu vou te ajudar a realizar esse projeto. Neemias está fazendo isso com o povo.
Nosso Deus é grande e temível. Diz para o teu irmão isso aí, querido. Diz para ele: o nosso Deus é grande e temível. Não tenha medo, Laila. Não tenha medo, Nath. Versículo 14 foi isso que ele falou. O Senhor, seu Deus, é grande e temível. Agora olha o 14b. Aí ele vai e ele entra, lembra uma coisa muito importante. Versículo 14b diz assim: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas famílias, por suas mulheres e por suas casas. Está aqui. Deixa eu te falar. Eles estavam lutando para reconstruir o muro, era isso? Não, querido. Ele está lembrando a essência. Eu quero te dizer que Deus nos chama para grandes projetos e o processo que está por trás é a sua família, é a cidade, são pessoas. Você precisa lembrar por que você está fazendo o que está fazendo. É para a glória de Deus. Na parte 20b do versículo 20 do capítulo 4, ele de novo diz: nosso Deus lutará por nós. E querido, lá no capítulo 6, versículo 9 e 14, você precisa entender que esse homem se coloca em oração e dependência de Deus para concluir o projeto, deixando Deus cuidar dos seus inimigos. Eu quero dizer para você aqui: não perca tempo e energia com o seu inimigo, coloque toda a sua energia no projeto que Deus colocou para você. Conclusão, olha comigo agora o versículo 15. Capítulo 4, versículo 15, vem comigo agora, olha lá, eu estou concluindo. Capítulo 4, versículo 15 diz assim: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, para cada um para o seu trabalho. Olha aqui para mim. Sabe qual é a conclusão do projeto? Se você fizer o que Deus falou conosco hoje aqui, se nós fizermos isso, Deus vai frustrar toda a trama do inimigo. Você crê nisso? Creia mesmo, querido. Deus vai, o resultado de um homem que lida com um projeto de Deus dessa maneira, é que o inimigo será frustrado. Agora olha o capítulo 6, versículo 15 e 16, diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, era setembro, tá? Em 52 dias, imagina gente, o projeto foi realizado em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, olha aí que lindo isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Ô gente, dá um aleluia aí, aleluia. Deixa eu dizer para você, quando um homem e uma mulher de Deus mantém o foco nele e caminha desta maneira, as nações vizinhas ouvirão de que aquela obra, aquele projeto enorme foi realizado com a ajuda de Deus. Sabe o que Deus está querendo que você e eu experimente? Projetos do tamanho de Deus, que o povo em volta vai dizer assim: como é que aconteceu? Eles vão ter que declarar: só tem um jeito, só tem um jeito, Deus está nessa história, Deus pôs a mão, Deus fez, Deus agiu. E meu querido, eu queria te dizer que você precisa experimentar na sua vida o privilégio de dizer que algo aconteceu, não porque você fez. Você precisa ter o privilégio de contar histórias onde você vai dizer assim: foi Deus quem fez. O povo vai dizer: foi Deus quem fez. Você nunca vai viver isso, querido, se você aceitar projetos só do teu tamanho. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Você quer saber como eu estou? Agora, preste atenção, você quer saber como eu estou em 15 dias? Eu estou cheio de ânimo, coragem, mas essa semana me bateu um medo, que eu comecei a pensar: como é que vai ser esse coronavírus agora? O povo vai sumir, nós temos que levantar uma grande obra, o povo não vai mais nem aparecer. Mas deixa eu te falar, o Senhor calou o meu coração.
ele me fez uma pergunta. E a pergunta que ele me fez bastou. Quem é que está no controle de tudo isso, Tess? É o Senhor. Por isso que domingo que vem eu vou pregar sobre peste quando chega num povo, quando bate uma nação. Por isso que Deus falou comigo essa semana. Meu filho, quem está no controle? Por acaso eu perdi o controle, Tess? Não. Eu falei para ele, sabe o que? Perdão, Senhor, mas como eu sou cabecinha pequena, Deus, me perdoa na minha fragilidade, Senhor. Vamos terminar? É que é muita riqueza, né? Dá vontade de ficar estudando a palavra aqui o tempo inteiro, né? É muita riqueza. Vamos terminar com o versículo 17 a 19. Sabe por quê? Eu quero te contar eu quero deixar um alerta para você. Porque ele terminou a obra em 52 dias. Você viu? A obra foi completada. Aí sabe o que a gente faz quando a gente termina um grande projeto? A gente abaixa a guarda. A gente relaxa. A tendência é dizer assim, agora beleza. Mas eu queria te deixar um alerta aqui. Você precisa ouvir os últimos versículos, ler comigo, para você entender. Olha lá. Versículos 17 a 19. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas. Que dias? Nos dias da vitória, gente. Aqui é nos dias da celebração da obra completa. Eles estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava, Tobias o inimigo lá, um deles, que lhes enviava suas respostas. Ou seja, no meio da celebração da vitória, existiam cartas que estavam sendo passadas em secreto, ok? Ainda de gente do inimigo tentando ainda meter a mão. Olha lá. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe aquelas coisas que por vezes acontecem no governo das nações, na politicagem aí, que um é filho do outro, que é cunhado do outro, que fez uma coisa pelo outro e começa todo mundo a se enrolar? Então isso aqui era o problema político que estava acontecendo lá na nação. E porque existia rolo, eles estavam com medo de enfrentar Tobias. E olha só que interessante, eles começam no meio daquela vitória de celebração, levantar elogios para Tobias, ou seja, para o inimigo, como se o inimigo estivesse tendo vitórias ainda, mesmo diante da derrota. E o texto diz assim, até ousavam elogiá-lo na minha presença. Neemias está falando isso, e iam contar-lhe tudo o que eu dizia. E Tobias, Neemias está escrevendo, e Tobias continuou a quê, gente? Enviar-me cartas para me intimidar. Deixa eu te falar. Quando eu li isso aqui, o Senhor me levou, sabe para onde? Para Lucas capítulo 4, versículo 13, me lembrou de Jesus no grande projeto de Deus para ele, quando ele vai para o deserto e passa 40 dias sem comer e sem beber. E ele estava lá se preparando para os anos de ministérios poderosos que Deus tinha, para o grande projeto do Pai para ele. Você lembra o que aconteceu depois que ele venceu os 40 dias? Depois das 3 tentações que ele venceu, o texto bíblico diz assim, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Eu só queria lembrar para você que mesmo quando a gente vence o grande projeto, o inimigo vai continuar à espreita. Então mantenha o seu coração e os seus olhos no Senhor. Amém? Eu quero orar hoje de uma maneira especial. Hoje eu quero orar consagrando a Deus os grandes projetos que Ele tem colocado nas tuas mãos. Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar para que Deus realize na tua vida os grandes projetos que Ele tem. E se Deus falou com vocês, você quer viver isso, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Pode vir, enquanto nós vamos adorar. Você vai saindo do seu lugar, vem aqui, querido, nós vamos orar. E nós vamos consagrar ao Senhor. Pode vir, querido, pode vir, vem, Deus falou, vem, querido. Nós vamos consagrar ao Senhor.
Comece a dizer: Senhor, eu quero viver os teus projetos na minha vida. Creia nisso, querido. Deus está te chamando para viver um grande projeto dele para a sua vida. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Meu querido, quando nós dizemos sim para os grandes projetos de Deus, nós vamos ver a glória dele se manifestar, querido. Começa a dizer: Senhor, eu quero ir fundo nos teus projetos. Talvez hoje, amado, você precisa dizer para Deus: Deus, eu quero abrir mão dos meus projetos. Talvez você esteja machucado, ferido, desanimado, talvez até mesmo desesperado, porque você está querendo que Deus assine os teus projetos, que Ele realize os teus projetos. Querido, hoje é dia de você abrir mão dos teus projetos e dizer: Deus, me perdoa, Pai, eu quero viver os teus grandes projetos, Pai, para a minha vida. Me perdoa, Pai, eu quero os teus grandes projetos para a minha vida. Diga para Ele: Senhor, eu quero ver a glória de tudo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Diga isso, adore ao Senhor, querido. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua Pai, enche-nos em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero. Diga isso, Pai, tudo que eu mais quero, Pai, me envolvo com a tua glória e teu poder, Senhor. Creia, a majestade dele é real, a voz dele ecoa no teu ser. Querido Espírito Santo de Deus, igreja, estende a minha mão na direção desses amados aqui, estende as mãos na direção deles. Não precisamos tocá-los, mas nós queremos estender as mãos na direção deles agora. Pai, nós queremos hoje que caia por terra aqui, em nome de Jesus, todo plano maligno contra a vida dessas pessoas. Pai, mas a maneira de nós derrotarmos o inimigo é dizendo sim para os teus planos e para os teus projetos. Não é dizendo não para o inimigo apenas, é dizendo sim para o Senhor. Porque quando nós dizemos sim para o Senhor entra na nossa história. O Senhor nos dá as mãos, o Senhor nos mostra os teus grandes projetos. E o Senhor vai à frente, destruindo a oposição. O Senhor vai conosco, o Senhor luta conosco, e o Senhor luta por nós, Pai. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós consagramos essas vidas que estão. Ó Senhor, dá para eles uma visão clara do grande projeto do Senhor para a vida deles. Uma visão clara que vai levá-los de um ponto A para o ponto que o Senhor quer, que eles serem transformados à imagem de Jesus. Pai, que eles tenham foco, que o coração deles e a mente seja alinhada com o teu coração nessa noite, Senhor. Pai, que eles se levantem para viver esse grande projeto, e nós cremos pela tua palavra lida e pregada nesta noite, Senhor, que toda oposição, resistência,
obstáculo há de se levantar, mas se os nossos olhos e o nosso coração estiver firmado no Senhor, se nós estivermos comprometidos com o Senhor lutará por nós, o Senhor fará por nós, o Senhor nos protegerá, o Senhor nos defenderá, o Senhor fará maravilhas. Para alguns em 52 dias, para outros talvez em menos dias esse projeto será realizado, para alguns em alguns anos, mas o que importa, Pai, é que o Senhor irá conosco e por nós. Nós declaramos vitória por causa do Senhor e do Teu poder sobre a vida de cada um de nós. Glorifica o Teu nome, e quando o projeto for realizado, as nações reconhecerão, o inimigo será humilhado e dirão: o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ela, foi o Senhor quem fez esta maravilha. Toda honra e toda glória seja dada ao nome que é sobre todo o nome de Jesus. Amém, querido? Amém, igreja? Diga: o Senhor é por nós. O Senhor é por nós. Olha aqui, igreja, se Deus é por nós, declara isso: se Deus é por nós, amado, sai daqui entendendo isso, entendendo. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Se Deus é por você, se Deus é por você, se Deus é por você, ninguém pode ser contra nós. Tá bom, querido? Dá um abraço no teu irmão aí. Quer dizer, desculpa, abraço não, dá cotovelada, dá, né? Mas diz para ele assim, ó: o Senhor luta por você e com você. Amém? O Senhor luta por vocês e com vocês.